Hello! Bom dia, boa tarde, bora começar mais um aulão semanal aqui no perfil. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, a minha grande amiga Cíntia Matiusi, para a gente dar início. Então o tema de hoje vai ser o peso das máscaras que a gente coloca para ser mais amada, aceita e como dar os primeiros passos para recuperar a nosso poder pessoal e sexual. Então, enquanto vocês vão chegando, peço encarecidamente que me contem, né, como é que tá o som, como é que tá a imagem para a gente começar aqui o nosso aulão. E Cíntia, assim que você entrar, me dá um feedback, me dá um alô para eu te convidar para entrar aqui para o nosso encontro. E para mim, eu acho que falar de sexualidade é impossível a gente não começar a tocar nesse ponto bem interessante e potente que é quais máscaras que a gente coloca em nome de ser mais aceito, visto, para evitar, de certa forma, não ser julgado, criticado, para parecer mais como as pessoas, ao invés de assumir o nosso poder, o nosso prazer e criar espaços de segurança que realmente sejam poderosos para a gente se conectar com o prazer e sim conectar com as pessoas. Então, eu vou chamar aqui a Cíntia maravilhosa que já chegou e por ela. Então, enquanto que aqui a gente vai recebendo. Ah, Peraí, chegamos! olá, amada. Deixa eu só inverter aqui. Pera, aqui. Vou te apresentar, Cíntia. Vai, Gente, a amada. Cíntia é o tipo de pessoa que, se você vê ela na rua, você para e segue o olhar, assim, ó, para acompanhar. Porque, assim, é uma luz, é um brilho, é uma pessoa super especial que eu sou super grata em ter na minha vida. E, Querida. assim, é uma terapeuta e mentora incrível e que vocês precisam conhecer ela e o trabalho dela. Realmente, assim, eu sou muito grata, porque a gente Que se conhece linda. quando? Desde 2020? Eu lembro que foi Eu no acho primeiro que ano da foi. pandemia e você foi a Exatamente. primeira mulher que eu atendi presencial depois que teve a questão do Covid. Então, assim, é muito especial te receber aqui e Ai, ser que linda. presente para as pessoas. Quem que é Cíntia Matiusi? É uma grande Ai, diva gratidão. encarnada na Terra. Tudo Adoro. bom, querida? Gratidão. Todo mundo me vê bem? Porque eu não estou conseguindo te ver, Elisa. Não sei por quê. Uhum. Mas eu te Eu consigo ouço te ver aqui. perfeitamente. Uhum. Ah, então tá bom, porque eu acho que a gravação fica pelo teu, né? Então aí, Uhum. perfeito. Bom dia. Bom, a Bom hora do dia. almoço a gente fala bom dia ou boa tarde, eu nem sei. Não sei. Então comecei assim, bom Ai, dia, boa tarde. boa tarde, o que você escolher, né? Você está assistindo à noite, vai ser ótimo. Olha, gratidão pela introdução, que linda, né? Eu sou uma terapeuta. Quem eu sou, gente? Bom, hoje estou aqui terapeuta. Trabalho com terapias energéticas, né? Tenho voltado muito meu trabalho para as mulheres, né? Cada vez mais, né? Atuando, né? Com esse poder do feminino. E é um prazer estar aqui, querida. Você sabe que hoje de manhã eu estava fazendo a ativação da Kundalini. É, tem sua homenagem. Aquela Adoro. para a gente chegar aqui, né? No poder da Afrodite total. Falei assim, imagina, quem que eu vou chamar nessa? Vem, Afrodite, vem. Então é isso. Invocar a Estamos aqui. energia. Me E é honrando, né? A Afrodite maravilhoso, que me né? habita. Já. E é tão incrível, é muito poderoso, né? Porque a Cíntia, gente, ela é a mulher das perguntas e também do corpo e da expressão. E daí, esses dias ela chegou para mim e falou assim: Ai, Elisa, porque agora eu decidi que eu ia trabalhar mais com foco nas mulheres. Eu falei assim: Mas Cíntia, desde 2020, desde o momento que eu bati o olho em você, eu só via mulheres ao seu redor. Não que os homens não possam chegar, são todos bem-vindos, mas para mim isso sempre foi Sim, muito claro, essa feminilidade, essa força sexual também muito presente. Então é incrível. E vamos conversar sobre bora. máscaras, sobre tudo isso que vem roubando o nosso poder pessoal, nosso poder sexual. E eu gostaria de começar aqui essa live perguntando para você, Cíntia, o que, que para você é uma máscara? Porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam confusas. Máscara? Que máscara? Mas eu sou tão autêntica, sou tão eu. Será mesmo, gente? Então eu passo essa bola para nossa grande amiga Cíntia. Sim, máscara para mim é uma barreira. É tudo aquilo que a gente coloca à nossa volta, né, pelo julgamento do outro, ou pelos próprios julgamentos que nós criamos sobre nós mesmas. Então, tudo isso, né, são os rótulos também, porque eles também podem, né,
ser máscaras e, consequentemente, uma barreira. Então, tudo que te impede de acessar mais sobre você. Então, se eu tenho um conceito sobre, por exemplo, a profissional que eu sou, se alguém um dia vira para mim e fala assim, ah, sei lá, eu acho que você não é tão boa assim. Se eu começo a achar que isso é uma verdade, né, e começo a duvidar de mim mesma sobre o trabalho que eu exerço, eu estou criando uma barreira que me impede de acessar mais coisas dentro da minha profissão, dentro de quem, né, como eu sou, como que eu atuo profissionalmente. Então, para me adequar àquilo, eu crio, né, uma máscara. Então, Uhum, para mim, a máscara ela serve muito como ela acaba se adequando muito a esse papel da barreira que a gente coloca. E muito pelo uhum. Eita, Cintia, eu acho que tá dando um probleminha, eu não sei se é no meu ou no seu, será que é o quê? no som. Vocês também estão recebendo aqui? Pronto, agora Tá, voltou. tá duplo? Ah, Uhum, deu certo? agora voltou. Ah, então tá bom. Que para mim a tela aqui ela tá estranha, mas Uhum. E eu acho, eu super concordo com a Cintia. Agora deu uma voltada aqui na sua imagem, no som, né? Que antes ele tava, ele tava flutuando. É isso. Mas eu super concordo com o que a Cintia fala, né? Porque pra mim eu vejo exatamente assim, né? Não só no nosso nível profissional, mas em tudo na nossa vida. Às vezes é esse personagem que às vezes a gente nem consegue perceber que existe, sim, mas é tudo aquilo que a gente vai abrindo mão de poder, os nossos sims e os nossos nãos que são genuínos aqui e para que a mim, gente Luísa, sempre peraí. acaba Pronto. colocando muito mais o poder de decisão na mão das outras pessoas, então a gente sempre está tentando se adaptar ao que esperam da gente, não necessariamente a nossa verdade. Esse lugar de que é isso que eu desejo, é isso que eu sou. E muitas vezes a gente fica muito presa a essas regrinhas da nossa sociedade, também da família, do inconsciente coletivo, do que a gente deveria ser, como que a gente deve se comportar, como que eu deveria me sentir, que a gente vai criando, acho que, prisões dentro da gente, que a gente vai se acostumando tanto a tomar ações que às vezes são prejudiciais para a gente, em nome de ser mais aceito pela nossa família, pelos parceiros, pelos amigos, e que quando vê a gente está super drenada e a gente não consegue entender por que a gente está com baixa libido, por que a gente está tão cansada, tão exausta e de certa forma tão frustrada conosco e desconectada, acho que da nossa essência, do nosso prazer. Parece que as coisas que antes pareciam ser tão, vou falar, brilhantes, ou então que nos brilhavam os olhos, a gente começa talvez a se questionar e a duvidar também se a gente merece, se a gente é capaz, mas se eu fizer isso, será? Como que o outro vai reagir? E é como se a gente vai se defendendo de alguma forma da vida. Faz sentido? Total, E daí o que total. eu ia fazer, uma pergunta, porque eu gosto muito de saber. A Cintia sabe as minhas máscaras, né? Aqui existe a Elisa, né? Que muitas vezes quer provar o seu valor, então tem que entregar tudo, tem que entregar tudo, seja no sexo, seja no trabalho. Antigamente era muito forte isso, né? Então eu preciso ser alguém que vai ser vista pelo outro, e na minha cabeça eu iria receber todo o prazer do mundo, mas eu sempre ficava naquilo, no controle, dando, mas também dando e estando presente e abrindo mão, então, da Elise. Então, eu tentava me adaptar nas relações para me sentir vista. E quando não, também, a Elisa também tinha um padrão muito forte de auto-rejeição. Então, eu pensava muito antes de fazer qualquer coisa. Então, eu rejeitava, talvez, o meu prazer, eu rejeitava a minha voz. Então, eu preferia, então, ficar nesse anonimato, eu preferia, muitas vezes, silenciar, ao invés de falar assim, não, não é isso, eu quero as coisas dessa forma, eu também mereço ser vista. Só que existia sempre um medo oculto por detrás. Também tem a máscara da controladora, do perfeccionismo, mas eu gostaria de saber de você, Cíntia, abre na roda. Qual é a máscara que você já tenha sustentado, ou que às vezes ainda vem assim, ó, e você fala, opa, essa máscara não me pertence mais. Qual que é a sua máscara? Um jogo Olha, maravilhoso. a minha é a da rejeição. Eu costumo dizer que eu sou uma rejeitada em reabilitação. Assim, hashtag sincerona, a Cíntia é essa, gente. Conte-me Total. mais. Porque assim, quando eu percebi a ferida da rejeição, né, foi muito difícil, óbvio. Eu falei, Tina, que eu estou me sentindo assim, o que isso existe em mim?
Não, né? Só que aí eu ia percebendo que nas ações diárias, então, profissionais, né, as amizades, sempre tinha estava me sentindo ali, ai, por que que não me chamou? Mas por que que não falou para mim? Ai, por que que não me considerou nessa reunião? Ai, por que que não sei o quê? E aí eu falei, gente, qual que é o nome disso, né, que eu estou sentindo? Será que é isso que é a rejeição? Estou me sentindo excluída de tudo? E eu tive que olhar de frente. Para a gente retirar uma máscara, para a gente sair de uma caixa ou para baixar uma barreira, nós temos que ser brutalmente honestas conosco e ter a coragem de olhar verdadeiramente quem somos. Então, assim, foi muito difícil para mim no início olhar para o espelho e falar assim: aqui existe uma ferida da rejeição e eu vou cuidar dela. E o que que eu tenho que fazer? Eu não preciso de alguém para validar isso, porque o que que acontece quando a gente tem a ferida, por exemplo, da rejeição? A gente mesmo se rejeita. Com medo da rejeição do outro, a gente se rejeita antes. É Então a muito gente forte, faz né? as coisas e a gente não vai, a gente não faz, a gente deixa de fazer. Por quê? Deixa eu me rejeitar antes. Aí eu quero validar O que aquela, tem. né, aquela ferida que eu sei que existe, que é confortável para mim, né? E então eu fico, né, entrando nesse espaço da autorrejeição. Então eu mesma me rejeito ou eu crio situações para me sentir rejeitada. E é muito louco isso, mas a gente faz isso com a gente. Então, quando eu olhei para isso de frente, muito processo terapêutico, muita liberação, muito choro, gente, tá? Muita posição fetal, péssima e tal, não. Eu tenho que olhar para isso de frente e perceber quais são as situações, CPFs, gatilhos que disparam a ferida da rejeição em mim. E eu vou me fortalecer, né? Porque ela sempre vai aparecer. Então, sempre tem alguma situação que ainda, quando ela bate, eu falei, caramba, ainda estou me sentindo rejeitada nisso. Puxa, parou, não preciso mais disso. Para, Cíntia, volta, você é uma mulher assim, assim, assado. Algo que funciona muito para mim é que eu sei, eu elenquei, e isso também foi um trabalho interno, de quais são as conquistas que eu já fiz na vida, que eu já alcancei, quais são as minhas características positivas, e isso tem que ficar de forma fácil para mim, porque aí eu acesso, eu leio, eu olho, eu disparo aqui e falo, parou. Eu sou uma mulher forte nisso, eu sou uma mulher que tem o choro fácil, sim, isso é uma característica forte em mim, porque eu deixo a emoção vir. Eu sou uma pessoa que, né, não desiste fácil das coisas. Então, sabe, eu fui trazendo e passou. Ainda isso, eu sei que eu me sinto rejeitada, mas agora eu tô melhor comigo mesma. Então, é assim, porque senão você fica sustentando uma máscara de que, sei lá, tô na vítima, tá vendo? Ninguém gosta de mim, Uhum. né? E isso não me Tem toda uma ajuda. história por detrás, né? Que dá todas as Nosso cérebro é uma coisa incrível, né? Porque tem toda uma história que justifica o porquê que a gente se sente dessa forma. A emoção mesmo, ela Exato. só tem a duração. A emoção e a sensação, ela tem a duração de no máximo 2 minutos. O que sustenta, que parece que é semanas, meses, anos, a vida inteira, é a história que a gente vai dando e se narrando e parece que só confirmando. E a gente busca relações, pessoas no nível inconsciente, né? Que vão confirmar o quanto que a gente precisa continuar silenciando. É muito forte isso, né? Eu te Muito. ouvindo, me veio uma situação que não necessariamente é sexual, mas que também claramente isso acontecia na minha vida, né? De amizades. E é muito forte isso, porque esses tempos, né? Eu estava fazendo uma prática e de repente eu estava fazendo um ciclo de respiração alquímica bem forte, chamada não se assustem, galera. A Cíntia, se eu falar, ela fala assim, também quero. Eu Mas eu sei que nem todo mundo é que nem a gente. adoro. Também quero, vamos. Que se chama vítima e abusador, né? Que é para sair desses espaços nossos com a relação com o externo, de toda vez ser atravessada, 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 e a gente ficar também no papel da vítima, e quando não, somos nós que, sem perceber, estamos atravessando o limite dos outros. E Exatamente. é muito forte isso, né? Porque as nossas dores também vão ser projetadas no outro, assim como
é como se fosse um imã, a gente acaba atraindo no nível inconsciente porque traz um certo conforto confirmar. E é muito forte, né? Porque daí eu tava fazendo, fiz uma quarentena, assim, 21, 21. 42 dias, 21 de vítima e 21 de abusadora. E foi muito Corajosa, né, interessante. gente? Vamos combinar. Corajosa, gente. É assim, foi. É uma respiração muito pauleira. E foi muito interessante que daí eu tava respirando assim, eu tava logo nos últimos dias, eu tava terminando a minha vítima e eu tava assim, nossa, mas eu tô indo tão bem. E de repente, eu não sei o que eu apertei, assim, eu toquei sem querer para mudar de posição, eu bati no computador ou no celular que tava tocando a música e de repente mudou a playlist. E entrou, sabe qual música? Da Lady Gaga, do filme que ela fez, que se chama Shallow Now, alguma coisa assim. Sim, Menina, assim, eu fui pro fundo do poço. Mas assim, foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram, que porque legal. esse fundo do poço começou a vir uma série de situações que eram super padrão na minha vida, especialmente com amizades, né? E grupos de mulheres. E o que a Elisa mais faz hoje em dia? Trabalha com mulheres, grupos de mulheres. E era muito claro, assim, de amizades, na época da faculdade, na época que eu morei fora do país, na época que eu dançava, né? E veio exatamente os pontos aonde, abrindo mão da Elisa, então, abrindo mão da minha voz, abrindo mão, então, tentando se adaptar mais ao grupo e tentar agir como as pessoas, essa busca de aceitação, eu começava a Sim, negar a minha verdade. Só que uma coisa é você sustentar 1 mês, 2 meses, 3 meses vai ficando difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente começa a entrar em contradição, né? Entre aquilo que a gente com pensa, certeza. sente, age, é difícil, fica penoso, e a gente começa, então, a meio que se auto-sabotar nesse personagem também. E o Uhum. que acontecia? Esse complexo de auto-rejeição, alinhado também muito com o auto-abandono, o que acontecia? As pessoas meio que se voltavam contra. Quando eu digo assim, eu acho que uma parte minha curou pra caramba, porque eu ainda não fui cancelada na internet, né? Não precisa trazer essa situação, universo. Mas assim, de cancelamento de grupos, assim, de roda, e fala assim, você é isso! Não digo que eu sou uma pessoa perfeita, sempre boazinha, mas eu sei que, sabe quando é uma exacerbação, uma potencialização de situações muito extremas de rejeição, as pessoas apontarem exatamente o pior ser humano do mundo que existe era a Elisa. Óbvio que existiam a dor das pessoas, mas no dia que me virou essa chave, eu falei assim, cara, como que eu nunca percebi isso? Eu trabalho com mulheres e exatamente isso, algo incrível está acontecendo aqui. E é muito forte, né? Porque às vezes é exatamente isso como a Cintia falou. Como que a gente identifica as nossas máscaras? É quando a gente começa a perceber, então, os padrões da nossa vida que são adoecidos. Então, por exemplo, a Elisa é o julgamento do todo, e todas as vezes que eu começo a silenciar, ou então negar minha verdade para pertencer a algum grupo, ou então querer me adaptar para um relacionamento, ou então fingir ser um personagem, talvez para entrar aqui numa live e começar a falar com as pessoas no meu trabalho, que é uma parte essencial, a minha comunicação. O da Cíntia é uma sensação de rejeição de quando ela começa a entrar, então, talvez, num espaço de imobilidade, né? Exato. Tipo, ai, mas será? Será? E a gente começa a notar. E eu ia te perguntar, quais tipos de máscaras que você acredita que existe? Eu tenho algumas aqui, a gente já soltou uma ou outra, mas me Nossa, conta um pouquinho mais das que você mais percebe. Daí eu complemento se tiver alguma que eu vejo que está faltando, olha, para as pessoas conseguirem nossa, identificar qual que é a delas. eu acho que, nossa, tem tantas, hein? Eu acho que tem a máscara do perfeccionismo, Uhum. Eu né? chamaria de, não sei como que é para você, né? O do perfeccionismo vem de um espaço de controle, que também Sim, fala de uma baixa autoestima. sim, E daí, fazendo sim. estudo de feridas emocionais e as máscaras que a gente vai colocando, normalmente a gente coloca como controladora e o medo de ser traído. Então, de ser julgado, criticado. Então, a gente precisa controlar todo o ambiente para ter controle sobre toda a situação. Qual mais a Sobretudo. gente vai apresentando? Faz sentido? A gente vai meio que Muito, construindo faz junto. muito, muito, né? Eu acho, então, essa da rejeição, que daí a gente, junto com ela, tem da exclusão, a do abandono, né? O quanto Uhum, que me sinto fora, né, dos lugares, inadequada, invalidada. E uhum. para me sentir pertencente, vale tudo, inclusive cortar os braços, né? Então, vou Total. me cabendo ali, vou me cabendo, faço cara de boazinha, né? Faço aquela carinha do lado assim, ó. Ah, pode ser.
Eu já fui muito isso. Né? Por dentro você tá um vulcão, aí você não sei o que tá acontecendo. Aí essa pega muito, assim. Vamos ver qual mais que a gente tem. Nossa, tem várias, hein, Elisa? Nem, Ah, eu nem vou pensei soltar nisso em algumas. elencar. Solta aí pra gente ver. Vou soltar algumas. A da humilhação. Eu também eu vejo isso bastante também nas mulheres, principalmente quando o negócio é sexo, prazer. E também acho que falar a sua verdade, ou entrar em espaços que a gente começa a validar então o nosso brasileiro, não só no sexo, acho que mas também daquilo que a gente faz. O medo dessa crítica alheia, né, de ser humilhado, de alguém nos julgar severamente. Então a gente sabe o que a gente quer, mas a gente silencia. E a gente fica nesse espaço, então, de proteção que parece ser confortável, mas é desconfortável. E eu vejo que é um padrão muito de tipo, inclusive, de uma negação do prazer, de que se eu sentar para assistir alguma coisa e simplesmente relaxar, é errado. Então, eu preciso fazer, 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 porque senão serei criticado. Tem o da injustiça, que muitas vezes, que, tipo, se não é justo para o outro, eu não posso ter aquilo que eu quero. E isso mexe muito, né, às vezes, com relação ao dinheiro, né? Então eu não Sim, posso fazer muito porque não é justo. Tem tantas pessoas, né, que não tem. Só que também a gente esquece que ninguém consegue ajudar o outro quando também está passando fome, né? Assim, se a quando também está gente passando não se ajudar, necessidade. né, não tem Uhum, como ajudar o outro. Eu só sim, consigo dar aquilo que eu transbordo. exatamente. Se E você para não está transbordando, não tem como se ajudar outra pessoa. porque entra inclusive num ciclo adoecido, né? A gente dá, e aqui está cada vez mais desnutrido e a gente não percebe por que as coisas começam a ficar tão pesadas. E a gente é ensinado isso, a sociedade, a gente vem do pai e mãe, como eles se comportam, né? As nossas É, amizades, a forma como elas vão construindo. Para mim, um dos sinais sim, muito claros quando há muito desequilíbrio é quando parece que eu sei o que precisa ser feito, mas eu começo a temer. Então eu começo a sentir como se toda a minha energia fosse um cansaço extremo, uma exaustão e um excesso de não para Elisa. E muito sim, às vezes, eu não tenho filhos no caso, mas eu sei que muitas mães passam por isso. Então é muito sim para parceira, muito sim para mãe, pai, muito sim para cliente, muito sim para amigos. E esse não que vai construindo aqui dentro. E uma perda da autenticidade, então eu não me sinto livre para poder ser eu, porque isso sim, requer poder. E sim. isso eu me veio num questionamento bastante naquele dia que eu mandei mensagem para você, né, Cíntia, de um Uhum. podcast que eu ouvi, eu falei assim, nossa, é a cara da Cíntia, né? Tipo, Eu vi, vai muito de maravilhoso, encontro. né? Já estou seguindo, inclusive. Da Chantel Amei. Raven, que é É, Love, Sex and Freedom, né? Em que ela fala sobre maravilhoso. poder. E eu gosto muito da forma que ela fala de poder, que às vezes a gente coloca um estigma que poder, então, é só política, só quem tem muito dinheiro. E, na verdade, o poder sempre gera um certo desconforto, porque parece uma energia muito agressiva, né? E, de certa forma, ele vem de um lugar ou de estancamento, quando a gente está negando, ou quando a gente precisa sempre atravessar. Então, a gente sempre precisa explodir. E o quanto que às vezes, né, estar nesses espaços, o medo de explodir, por mais que a gente negue, chega uma hora que a bomba solta. Assim como a gente vai vendo que a nossa vida vai paralisando por inteiro quando a gente só fica nessa vítima contando essa história para si mesma. E a gente sempre tem para onde apontar o culpado. Eu percebo no meu padrão que eu começo então a reclamar de tudo e a todos. E uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é reclamação. Assim, reclamar por reclamar. Eu posso reclamar, mas é um sinal de que eu preciso tomar uma ação. Porque só reclamar não me move, não me tira do lugar, só me põe e alimenta essa parte minha que quer ser coitada. E Verdade. quando a gente vem falando de poder, a gente normalmente acredita que poder é sobrejugar uma outra pessoa. Só que quando a gente começa a entender, eu acho que esse caminho de autoconhecimento, de tantra, de sexualidade, da kundalini, a gente vai entender que o poder é sobre nós, né? E eu gostaria de saber também como que é para você, né? Como que a gente pode entrar nesses espaços, tá? A gente tem essas feridas que são variadas e podem existir muitas outras, né? Então aqui a gente só apontou algumas. Como que a gente pode começar a recuperar esse poder? Então, se eu estou entrando nessa rejeição, eu estou esvaindo o meu poder de autoanotação e de estar presente e validar quem eu sou. Antes que alguém me rejeite, eu já estou me rejeitando. Nossa, me bateu um flash aqui da época que
nunca chegava em ninguém porque eu morria de medo de ser rejeitada, mas também nunca abria a oportunidade para o sim acontecer na vida, né? Pois é. E Como que essa que é a daí a gente dinâmica da pode estar rejeição. Olha, muito retroalimentada, né? muito, muito, né? E essas feridas emocionais, elas nascem muito cedo, né? Elas brotam muito cedo, né? E acho que é Uhum, uma coisa importante até de trazer, já que a gente está falando até das feridas, para chegar no poder pessoal, né? É uhum. ter uma clareza de que essas feridas, elas vão formar casquinhas, né? Eu tomo bastante o cuidado, assim, quando eu estou falando de ferida emocional, de falar de cura, assim, sabe? Porque senão a gente acha que, eu nunca mais vou ser rejeitado, isso nunca mais vai acontecer comigo. E aí, quando acontece alguma situação que me leva àquele espaço da rejeição, eu falo, ué, mas eu estava curada disso. E aí eu Como me se fosse invalido. linear, né? Como é, e não é. Então, assim, é pensar que a ferida emocional, ela forma uma casquinha, mas há situações que podem vir ali e arrebentar essa casquinha, voltar a sangrar. Então, parte desse nosso poder pessoal está nessa identificação mesmo e sendo muito honesta com a gente, sendo brutalmente honesta, tendo coragem de olhar para identificar o que que faz, né, eu me sangrar, sabe? O que que me corta, o que que me faz me sentir invalidada, péssima, humilhada, injustiçada. É ter a coragem de olhar, porque aí eu me aproprio desse poder. Porque a diferença, ela começa a surgir na hora que eu falo, isso daqui me desestabiliza. Mas a partir de agora eu não vou deixar mais isso me desestabilizar. Então você aciona o teu poder interno. Você aciona o teu poder pessoal. Então eu acho que parte do processo é esse processo de autoconhecimento mesmo, do eu me conhecer, a ponto de eu identificar quais são as dores que eu tenho, quais são as crenças que eu carrego, tal. E isso é para sempre, né, gente? Não é uma coisa assim, já fiz. Fui 2 vezes, fiz não sei. Não, isso é forever. Não, a gente está aqui é para sempre, a cada situação, a cada faixa etária, a cada mudança profissional, a cada mudança de clima, a gente acessa um negócio. E é não ter medo disso. Eu acho que essa que é a beleza do processo, de saber que sempre está acontecendo algo, mas cada vez mais eu tenho mais ferramentas para encarar tudo. Porque a gente sai, né, das merdas mais rápido. Então, é olhar para de frente. Então, olha, isso daqui me desestabiliza, isso daqui me faz mal, isso daqui estou percebendo que me faz mal, como é que eu vou sair? Preciso trabalhar o meu interno. Então, esse autoconhecimento de identificação, de se conhecer, porque aí você começa a acessar tua verdadeira força, o teu verdadeiro poder. E esse poder pessoal, quando a gente começa a ter o gostinho do que ele é, e né, quando ele começa, é quando a gente começa a dizer esses nãos, quando a gente começa a estabelecer limites que são importantes para nós, né? Então, quando eu começo a dizer mais sim para mim, então na hora que eu estou colocando que eu tenho a coragem de dizer um não, e eu sempre, né, referencio uma época da minha vida profissional, quando eu atuava ainda dentro da universidade, que era na época de atribuição de aulas que, né, nossa, Cíntia é uma professora maravilhosa. A gente precisa tela em todos os cursos, manhã, tarde e noite. Não sei, e a besta aqui não sabia falar não. Ai, que medo de perder o emprego. Que medo de perder o emprego, que medo de perder o emprego. Depois o outro vai ficar com cara feia para mim. E o que, que eu vou fazer? E não sei o quê. O dia que eu percebi que os meus filhos, né, estavam precisando muito de mim, e eu tinha que encontrar um determinado horário, né, de trabalho que também, né, fosse legal com a minha maternidade. Falei, eu vou ter que falar um não, e muita terapia. A terapeuta me fortalecendo nisso, falei, eu vou dizer o não e é importante. E aí soltei numa reunião, gente, olha, 2 dias da semana à noite eu não posso receber atribuição de aulas porque eu quero ficar com os meus filhos. E eu recebi ameaça, né, assim, de mulheres ali, você vai, com o dedinho assim, você vai ficar sem aula no próximo semestre, hein? Não sei o quê. Aí eu falei, tá, por dentro, o cagaço, morrendo de medo. Então, você Vamos falei, meu Deus normalizar do céu, isso, vou gente, porque perder. assim, existem resistências nossas internas e do externo, é normal sentir medo,
Porque a gente precisa mãe do aprender céu. a tomar essa ação. Mas continua, amei essa história. E aí eu falei, pronto, eu vou perder as aulas desse curso, eu vou perder toda a atribuição. E voltei para casa meio chorando, Coração. aquela coisa doída, né? Passei um semestre com o coração muito apertado mesmo. E aí chegou o outro semestre, né? E qual foi a minha surpresa? Aí me chamaram, né, nessa coisa de atribuição de aulas, e a mesma pessoa que na época, né, me ameaçou assim, ela virou para mim e ela falou assim: Cíntia, escolhe você primeiro os horários que você pode. Aí, eu, Adoro! juro. Ó, isso tem muito tempo, gente. Para quem não me conhece, eu nem atuo mais. Eu fiz transição de carreira, hoje só atuo como terapeuta. Mas na época, e olha, sei lá, acho que o meu filho mais velho tem 22, ele devia ter uns 2 aninhos. Deve ter uns 20 anos essa história, Uau. 19 anos. E aí, quando eu recebi essa proposta, eu falei, Cintia, agora você que escolhe, porque, né, vamos pensar nisso, Uhum. né, no melhor horário para você. Ali eu consegui alcançar um degrau que eu não tinha alcançado antes. E eu senti o poder de dizer não e de dizer sim para mim. E aí, quando a gente acessa esse poder, que a gente está falando do poder pessoal mesmo, a gente registra uma nova memória no corpo. E o teu corpo, ele vai te lembrar sempre do lugar que você já chegou. Então, todas as ações que eu percebi que eram de contração, que eu teria que me cortar para caber, que eu teria que entrar numa caixinha ou usar uma máscara, né, para ser aceita, o meu corpo contraía. Só que eu não tinha clareza de que era algo, Um né, que o meu corpo sinal. estava dizendo, um sinal. Eu falava, isso aqui está desconfortável, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal. Quando eu comecei a estudar, né, toda a parte das terapias energéticas, tal, que isso fez sentido, eu falei, o quê? Então, aí começa, aí o que ficou claro para mim? Que na parte profissional eu já conseguia dizer não, mas na parte, no setor, por exemplo, de amizades, ainda eu tinha que desenvolver esse não. Então, o Habilidade. poder pessoal ele tem a ver com isso também, que quando a gente fala do autoconhecimento, do fortalecimento da nossa autoestima, né? Como mulheres aqui que estamos vivendo e somos, é importante você reconhecer que áreas da sua vida são mais desafiadoras. Porque na hora que eu conseguir alcançar um patamar na parte profissional, dizendo não, me colocando, sendo vista como uma profissional muito qualificada, né, tal, isso daqui, essa energia daqui, me levou para outros espaços dentro das minhas outras áreas de atuação na vida. Então, isso me fortaleceu. Então, qual é o passo que você pode dar hoje em contato com o teu poder pessoal? Como a Elisa falou que eu sou a mulher das perguntas, já vai uma aí. Já só anota, gente, é maravilhoso, porque a resposta vem. Não busque racionalmente, deixa que a resposta do seu inconsciente vem, porque ele sabe. E é muito fantástico. Eu adoro as perguntas que a Cíntia faz. E é engraçado, né? E olha só, você foi fazer a prática de Kundalini e eu peguei um caderninho meu que é perguntas da Cíntia. Tem até uma oração que você passou no podcast que eu tenho e eu passo. Que E uma linda! delas não tinha muito a ver com sexualidade, mas era de dinheiro. Adoro dinheiro, né, gente? Sim, Gosto. E eu assim, como eu posso exatamente. receber mais dinheiro hoje? Como pode ser fácil isso? Eu terminei minhas Exato. práticas e de repente apareceu um símbolo da Hotmart aqui no meu celular, começou a apitar. De repente foi vendido 2 produtos no preço cheio. Eu falei assim, sem eu ter feito nenhuma campanha. Eu falei, é isso, Cíntia na minha vida, é isso. Como posso ter mais disso? Sim, vamos Exato. deixar, agora eu tô o dia inteiro aqui, ó. Como posso ter mais Tem uma disso? pergunta ótima, aproveitando o gancho do dinheiro, que é como eu posso receber dinheiro dormindo? Ah, eu faço isso. E é a primeira vez que eu. Gente, a gente fugiu um pouquinho do foco, mas ajuda super. Eu Mas é super faço poder que é pessoal. É, totalmente. O que se requer para que eu faça dinheiro dormindo? Como eu posso fazer dinheiro É, dormindo? E a primeira vez que exatamente. eu fiz, isso foi uns anos atrás, eu passei uma semana sem mexer nada. E as pessoas do nada compravam. Tipo, era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Era eu dormir às 10 horas, às vezes durmo às 9h30. Gente, eu sou assim, uma velhinha nesse corpo. Eu durmo com as galinhas se deixar. Eu sou uma pessoa da manhã. Eu colocava a cabeça no travesseiro e apitava.
O Maravilhoso. inconsciente, gente, é uma coisa incrível. E essas perguntas, elas são extremamente valiosas porque a gente começa a utilizar o poder do nosso inconsciente, que é onde está todas as nossas programações, que a gente nem faz ideia que existe, desde o momento que a gente nasceu, de todos os estímulos que a gente recebe, de quem a gente é, Exato. daquilo que a gente é capaz, mas também daquilo que está disponível. E começar a fazer perguntas e permitir que o nosso inconsciente trabalhe a nosso favor é algo que é um treino, que eu adoro, né? Porque a Cintia, ela tem lives semanais que se chama A Hora do Treino. Parece até aqueles Amanhã, telejornais, do tipo, é agora, amanhã, que horas? 7h30 da manhã. 7h30 Toda é o quarta, telejornal sete e do meia da manhã. autoconhecimento. É o telejornal do autoconhecimento. Se você precisa de um chacoalha, uma voadora de luz, entra nesse Exatamente. canal. É, E rola é uns muito tapas de luz lá. interessante, porque assim, as respostas vêm, às vezes a gente fica procurando no nosso racional, como eu posso então dizer se não? Como que eu tenho que fazer É, as coisas no nível racional, só que aonde o banco de dados que você está buscando informação, ele está sendo programado e agindo através do nosso inconsciente. Então, para quem que você tem que fazer as perguntas e deixar que busque as respostas não é a sua controladora racional, mas sim o seu inconsciente a partir das programações, que da mesma forma que a gente bota para procurar merda, quando a gente não está consciente dos padrões, quando a gente não faz as perguntas certas e continua às vezes nesse espaço da reclamação, da vítima, ou então da autoabusadora, porque a gente ama um chicote, né? Uma chibata na gente, a gente continua sim. com as mesmas histórias. Só que se a gente usa, né, então o nosso inconsciente ao nosso favor, ele começa a dar sinais através de ideias, insights, informações que chegam, assim como sensações no corpo, porque o nosso inconsciente ele rege mais de 90% da tomada de decisão, das nossas escolhas, das nossas emoções, sensações e funcionamento do corpo. E eu gosto muito da sua fala, Cíntia, porque você falou sobre qual é a sensação no meu corpo, tanto de que eu estou perdendo meu poder pessoal, quanto também quais são os espaços que eu relembro dessa força. E para mim isso é muito fundamental, porque no meu caso, parte do meu trabalho, né, sim, é a mentalidade, mas é o trabalho corporal, da alquimia sexual e do trauma. E como que a gente vai identificando? Muitas vezes a nossa mente, ela entra em colapso, a gente não consegue entender e a gente entra no automático dos padrões. Então, é difícil dizer não para o outro, então a gente diz não para si mesma, para continuar sustentando aquilo, porque a gente não percebe o quanto que é desgastante, o quanto dolorido, o quanto isso vem roubando o nosso fogo sexual, nosso fogo pessoal, né, de alto valor, de alto reconhecimento, se permitir ser vista tal como somos. E para mim, quando eu começo a entrar nesse espaço, aonde que está? Por que essa situação está se repetindo e por que ela sempre pega na minha garganta como se tivesse alguém aqui? Ou então um nó, uma corda com um nó na garganta. Ou então, por que será que a sensação que eu tenho é como se a minha vagina dissesse assim, não! E eu continuo Traída, né? ali insistindo, o cozinho na mão, a É, vagina contraída, essa sensação horrível na boca do estômago, uma queimação, porque são sim. espaços, né, muito fortes que vêm falando de várias emoções e de gestão emocional. Então, eu tô sentindo que aqui eu tô sobrecarregada nos ombros, aqui eu tô sentindo uma super dor de garganta, um nó na garganta, uma dor de cabeça. O que isso está me dando? Será que, por exemplo, na relação sexual, isso deveria ser realmente ser assim? Essa pressão, então, de estar sempre disponível? Essa sensação de que meu corpo está dizendo não, mas a minha mente está falando que é assim que tem que ser, porque a outra pessoa está pedindo. Mesmo que às vezes não seja o que a gente deseja, o como a gente deseja. Como que a gente faz isso, então, quando eu inicio um relacionamento? Porque às vezes, eu não sei como que foi para você, mas eu percebo que dentro da minha história, 10 anos atrás, e algo que eu sempre preciso estar muito atenta, em quais espaços eu faço isso, que é, então, em nome dessa relação, eu vou ser a pessoa perfeita para essa pessoa, então eu crio um personagem para ser aceito, e de repente, passado meses com ela, eu realmente começo a mostrar quem é a Elisa. E a outra pessoa, lógico, vai falar, puta que pariu, quem é você? Quem é esse ser humano? Não que Sim, a gente não tem espaços de vulnerabilidade, mas é uma armadura que impede a gente ser mais autêntico, mais vulnerável e sincero. E quando a gente começa a observar, como a mesma Cintia falou, e a gente começa a perceber as sensações também que nos empoderam, qual é a sensação de estar no palco? Qual é a sensação do prazer, do desejo, do amor? Qual é a sensação? Como que meu corpo indica que esse é um caminho bom para mim? Qual é a sensação
esse sim, quando eu digo sim para mim, que hoje eu vou descansar. Ou então, quando eu percebo que eu tô reclamando, eu falo assim, tá, então eu tenho um exercício que eu faço que é o julgue o próximo para entender por que, que você está se auto-julgando. Então, a gente usa o outro como espelho. Né? Então, como que isso me gera sensação se eu tiro isso da minha vida? E quando eu coloco, qual que é a sensação do meu corpo dentro desses cenários? O que, que eu estou ganhando nesse espaço, né, de sensações? E quais ações eu estou tomando que são incoerentes a mim? Então, se eu estou abrindo mão do meu prazer para estar numa relação, tem alguma coisa estranha. Talvez aqui esteja apitando que talvez a Elisa não se sinta merecedora do prazer e nem digna dessa relação. Ou então, talvez esteja em um espaço onde ela não se sente aceita, onde ela não se Uhum. sente ouvida e que precisa silenciar, tem algo de errado ali. E daí, quando a gente traz para o corpo, ele não fala, ele berra, quando a gente sai da mente e começa a conectar com as nossas emoções. E é forte, né? Porque a emoção ela só dura 90 Muito. segundos. O que sustenta é a nossa história do porquê não. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu sou uma bosta de ser humano? Por que eu não posso falar a minha Sim, verdade? Né? Porque a qualquer momento eu vou ser cancelada, louca. Não vamos cancelar isso, né, universo? Mas dentro do meu padrão aconteceu destrói e muito, descria. né? Destrói, descria, né? Ó. Então, isso é bem interessante porque eu também sei qual é a sensação de brilhar no palco. Eu sei qual é a sensação da multiorgasmia. E qual que é a sensação de Uhum. quando a gente está muito feliz com quem a gente é. Quando a gente está Bom, descansado e né? quando a gente sente prazer em ser. Vocês saberiam dizer aonde que isso se localiza? Porque para mim é como se o meu coração se abre e ele começa a meio que Sim, entrar em heartgasm. Já começa a ficar muito alegre, eu fico muito mais criativa. O mental ele começa a ter clareza. A minha vagina relaxa, ela começa a lubrificar, ela fica desejosa não só para dar maravilhoso se tocar, mas eu percebo que nesse espaço de sinceridade brutal comigo entra num espaço de tesão pela vida. Então, é muito mais fácil criar, é muito mais fácil falar o que precisa ser falado. As pessoas, inclusive, começam, passado o período de resistência, porque quando você diz muito sim, quando você começa a dizer não, as pessoas ficam bem bravas. A gente descobre, assim, a manipulação correndo solta, exatamente como a Cintia falou. Mas também é tão interessante porque quando a gente percebe a manipulação, é também um sinal que é uma escolha a gente permanecer e continuar retroalimentando, não é? Mas como que a gente sente quando a gente começa a dizer esse sim e a sustentar? Para mim sempre foi uma sim, sensação de liberdade. para E como que você mim também. sentiria, Cíntia? Em quais Então, espaços do seu corpo que você eu consegue? estava eu tava te ouvindo aqui e pensando, né? Para mim, eu acho que tem duas coisas que eu percebo muito claramente, né? Uma Uhum. é no coração, tá? Que é assim, a Ai, que resposta gostoso. que o corpo me dá imediatamente e que eu sempre senti, mas eu nunca conseguia nomear ou entender o que era esse peso no coração, esse aperto no coração ou a sensação de expansão. Então, quando eu comecei a me olhar com amorosidade também, né? Quando eu comecei a me trabalhar mais, a me conhecer mais, a entrar em processos terapêuticos muito profundos, eu fui conhecendo o que é a resposta mesmo leve e pesada para mim, que é o peso da máscara, né? Que é o título aqui da nossa live, né? Porque é esse o quanto pesa você estar em espaços de contração, em espaços em que você não pode ser você. Então, para mim, é no coração. O meu coração vai. Ele trava e hoje, mesmo assim, com 100% das vezes que o meu coração sinaliza aperto, angústia, eu paro e presto muita atenção. Porque a gente tem o costume de dizer, isso aqui já vai passar, isso aqui não é nada, isso aqui não sei o que lá, isso aqui são gases. A gente não valida o que a gente está sentindo. A gente A não gente valida. Então, assim, não sente. eu comecei, porque é algo que eu sempre falo e eu levo isso à risca para mim mesmo. Então, assim, meu coração está apertado, eu paro, eu respiro, eu falo, o que é isso? Isso é meu? Isso é do outro? Eu estou recebendo alguma coisa? O que que eu estou percebendo aqui? O que que eu estou pensando nesse exato momento? O que que eu estou vivendo agora que meu coração apertou? Tem algo para eu fazer hoje? O que eu estou fazendo hoje que está levando a esse aperto no meu coração? E talvez a resposta venha imediatamente, às vezes não, mas eu fico nessa, sabe, nessa procura, nessa criatividade até mesmo, nessa curiosidade a respeito de mim,
para falar, ué, isso aqui, o que que é isso que eu estou sentindo? Porque tem algo ali. E como quando eu sinto uma expansão, né? Ontem, por exemplo, eu acordei com algo que eu tinha que resolver. Eu falei, é hoje. É hoje é o dia propício, e meu coração em expansão cada vez que eu pensava no assunto e tal. Eu falei, é hoje, resolvi o que eu tinha que resolver, feliz a vida, celebrando a vida. Uma outra coisa que me deixa muito nesse estado, né, do perceber se tá leve ou se tá pesado para mim, é em relação ao prazer. E aí é o prazer da vida. Se tudo para mim está sendo arrastado, Tem uma coisa errada. custoso, tem alguma coisa errada? Porque a vida, ela é prazerosa, né? Então, assim, se eu tô olhando muito para baixo, sabe, se eu tô muito assim, ó, não olho para ninguém, não troco olhares, não acordo, não faço assim. Se eu tô com calor, eu bebo uma água gelada. Se eu não sinto prazer naquilo, tem alguma coisa errada. Uma coisa desconectado, né? É, porque assim, eu vou agora almoçar. Terminando aqui a live, eu vou almoçar. Eu tô ali com um prato de comida gostoso, quentinho, fresquinho. Gente, que prazer é isso, que delicioso. É degustar, você fala, "Nossa, que comida boa." Sabe quando você toma o suco que você queria, você toma um vinho que você estava afim, você faz um exercício físico que você estava com vontade, você ouve a música que você ama, né? Você está dirigindo toda aquela confusão toda, você arruma a vaga para estacionar. Tem tantos momentos tão pequenos, mas são tão prazerosos, que na hora que você sente, você fala, "Nossa, que delícia, eu tô Estou aqui." viva. Mas se tudo é um peso, fazer Em algum comida lugar. é um saco, tomar banho é um saco, acordar. Ai, que saco, hoje é segunda. Ai, hoje já acabou o domingo. Ai, tem que ir lá. Ai, não sei o que. Ai, mas só tem isso para comer? Ai, não tem nada nessa geladeira? Vou soltar aqui, às vezes as mulheres falam Tá pra mim, pesado. ai que saco, eu tenho que dar. Que Sei, saco que dá. sei. É Então, um né? sinal de alerta. É um sinal de alerta. Um baita sinal de alerta, E é muito né? forte, né? Porque então essas sensações elas estão contando algo. Como a gente quer então sempre ir para fora e nunca ir para dentro, como que recupera? Fica muito difícil, né? Então eu acho muito essencial essas pontuações que você fez, porque não há outro caminho senão adentro, né? É uma frase super conhecida, mas tá, então por que que eu tô sentindo isso? Por que que tá pesado? Eu, pessoalmente, né, as perguntas são incríveis porque elas também vão trazer soluções e percepções, assim como também quando eu venho para o meu corpo e começo a sentir e abrir espaço para essas sensações, inclusive do peso. Ao invés de eu tentar entrar na rotina, pegar o celular e tentar resolver as coisas fazendo as mesmas coisas que continuam aumentando o peso. No meu caso, às vezes se Sim, manifesta numa ansiedade tremenda, ou então uma sensação de exaustão. E olha só, tem dias que eu trabalho direto e eu sinto em êxtase. E tem dias que quando tá o negócio parece que tá truncado, tem algo. Parece que eu eu também. perdi 2 anos da minha vida, assim, ó, de dreno, sensação até ressecamento, assim, desidratada, desnutrida, não sei. Forte isso. E para mim, Muito. formas da gente precisa encontrar caminhos, inclusive, de como que eu posso me reabastecer. E acho que o reabastecer é também ancorar, tá? Qual que são as sensações de quando eu tô bem? E o que está Exato. acontecendo? Para mim, uma pergunta que vem muito para as sensações quando eu estou fazendo na alquimia é, tá, se eu estou sentindo esse peso, o que de fato eu estou necessitando? Né? Porque às vezes esse peso está sendo um padrão que eu posso estar reproduzindo do que eu aprendi do que deveria ser, né? Que eu só vou ser valorizada se eu provar meu valor para o mundo, mas sem valorizar eles vai ficar difícil. Mas aonde que eu aprendi Uhum. isso? Eita, pera, às vezes cai numa questão de paternal, né? Aqui no meu caso, não posso falar pelos outros, né? De um padrão muito comum, né? De trabalho, 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 de doação, doação, doação. Assim, ah, que interessante. E às vezes eu entro nesse modo do que as pessoas esperam e aqui tá desnutrido, porque eu tenho o meu trabalho que também me nutre, principalmente quando eu tô no meu centro e na minha verdade. O sexo é a mesma coisa, quando eu só faço, faço, faço pelo outro, mas aqui não parte de um espaço verdadeiro do que deve ser e aquilo que o corpo deseja através das sensações é diferente. Então, o que eu necessito? Se eu tô cansada, eu preciso de descanso. Se eu tô me sentindo sobrecarregada, provavelmente eu preciso pegar o peso que eu tô sobrecarregando do outro e entregar para quem realmente necessita.
Talvez não pegar com uma voadora e soltar a bomba, mas falar assim: isso daqui é seu. Assuma a sua responsabilidade para voltar para o meu lugar. E às vezes pode ser desafiador porque isso gera medo. Medo do que vai acontecer, mas não é possível então a gente ter orgasmo fácil, desejo fácil, se expressar com facilidade, se sentir conectada, falar a nossa verdade, seja uma live, seja falar simplesmente a verdade, uma honestidade brutal com alguém que a gente ama, sem machucar o outro, mas de um espaço honesto conosco, do nosso valor, Uhum. daquilo que a gente deseja, não é mais fácil, porque provavelmente essas pessoas também estão ocupando espaços de performance, assim como a gente, né, quando está desconectado. E eu acho bonito esse espaço também de ir recuperando, né, quem a gente é. Então, se a minha sensação é de expansão do coração, o que que eu faço que me lembra uma e outra vez como é acessar esse lugar? Para mim é Sim, respirar. sim, E não é só para mim respirar, né? também. Como a gente está respirando, Ah, as pessoas normalmente, né? Mas, ah, né? Já tem até ah, uma ondinha aqui, né? Ah, ah. tudo vibra, tudo enche de vida. E o meu É, sinal de que algo está errado é quando a minha respiração está truncada, quando eu sinto a minha caixa torácica toda fechada, quando tudo está sim, tenso. sim, Então, é bem interessante. De uma forma geral, é, a gente poderia falar a autoobservação, conectar com a sensação, saber qual é a sensação que tá falando que dá merda. Eu faço normalmente sinal de que tá tudo errado, tá uma merda, a vagina seca. Ela fala assim, é um sinal muito claro, né? Essa sim, queimação, esse nó. Assim como a gente ancorar também qual é a sensação da alegria, porque saber o que é alegria é uma coisa, saber no corpo como que ela se expressa e o que ativou ela é uma coisa surreal de bonito, porque às vezes é só ir ali dar um cheiro na cachorra. Eu fico feliz. pois é, Quando a minha cachorra bate 6 horas da tarde na minha porta, fala assim, tá na hora da gente passear. Eu falei que assim, lindo, alguém quer me tirar do trabalho e me levar pra passear, minha cachorra. Quando eu né? recebo uma mensagem de uma amiga, fala assim, vamos tomar um café, vamos conversar coisas boas, né? Nossa, que alegria. Só Pois é, alegria. Então é fantástico. O é que, ter que isso ativa? fácil, né? É Olha, dançar, né? Me recarrega, dançar. dançar é fundamental, fundamental para mim, essencial mesmo, mesmo assim. Tenho, me dedico horas, né, da minha semana à dança, respirar, sabe? Ter momentos de pausa e de contemplação, de simplesmente estar observando algo. Pode ser o céu, uma vela, né? Um Ou de sol. olhos fechados, ter um momento de meditação. Isso foi algo que eu fui colocando também na minha rotina. E sair desse espaço de que existe uma linha de chegada, Ou só né? validar quando chegar lá, porque sempre vai ter gente que chegar lá. Porque, nossa, sabe, assim, a competição que tanto se fala, ela existe dentro da nossa cabeça, né? Então, parece que a gente está sempre, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que criar mais, eu tenho que fazer tal, eu tenho que vender mais, eu tenho que ter uma agenda lotada, eu tenho que dar atenção para todo mundo, eu tenho. Não, você não tem nada. Então, trazer essa consciência para mim foi muito importante, né? E foi um período, eu passei por uma transição muito profunda, né? Que coincidiu com a transição de carreira, mas a maior transição que aconteceu foi a Cíntia com a Cíntia mesmo. Então, de eu encontrar um espaço diferente de viver. Tem dias que eu estou trabalhando muito? Sim. E tem dias que eu estou muito numa disposição para isso? Sim. E é prazeroso? Sim. Nossa, mas você trabalhou até tal hora? Estava super prazeroso. E aí eu encontrar o que depois disso eu vou fazer comigo. Então aí eu encontro um espaço de descanso e de prazer também para eu me recuperar para estar próxima para uma outra, né, para um outro momento da minha vida. Então eu acho que essa, sabe, quando a gente encontra Regulação. esse equilíbrio, essa regulação, e para cada um existe um caminho, né? Porque a gente ainda fica muito olhando para o outro. Ah, então para a Cíntia funciona isso, eu vou fazer igual. Talvez para você não funcione dessa maneira. Né? Então, quando a gente percebe aqui o que é pesado e o que é leve, o meu pesado eu sinto muito no coração. Então, tem pessoas que vão sentir mais isso no estômago, porque cada um é diferente. E aí, quando a gente entra em contato com essa energia do que é leve e do que é pesado para cada um de nós, né?
eu vou garantindo mais força interna para assumir verdadeiramente o poder pessoal. Então, é ter a coragem e a curiosidade de se conhecer, Exato. né? Porque é por aí. É por aí. Então, o que que eu posso fazer para me conhecer mais hoje? Como que eu posso trazer mais prazer no dia a dia? No dia a O dia, que com que as eu coisas necessito simples. para florescer? Porque se a gente esperar só quando a gente tiver 6 dígitos, 7 dígitos na conta, ou então uma agenda Não, cheia, ou então quando finalmente outra pessoa me levar a ter orgasmos múltiplos. Tá, mas se a gente não consegue construir hoje esse prazer e esse contato, não né? vai chegar a Eu tô esse momento. sempre, eu tô sempre entrando em espaços que realmente não me cabem, ou usando máscaras que não me Não me deixam bem. levam. É. E a gente vai roubando então o poder pessoal, a gente vai roubando também o nosso poder sexual, porque por mais que então zero a libido ou tenha muito desejo, o que acontece é que a qualidade é que a gente sempre continua escolhendo o pior para também se aproximar. Se a gente não Exatamente. está num espaço de verdade sexual, porque para mim eu acho que é exatamente como você falou, se aqui tá pesando, vai pesar lá embaixo também. Se aqui o meu coração tá se sentindo estranho, não é só a da pelvis para baixo que a sexualidade funciona. Ela fala, antes de mais nada, sobre quem a gente é e como que a gente se sente. Às vezes parece que o deve ser vai nos levar ao que deveria ser e o resultado desejado, mas às vezes ela consegue criar mais peso do que necessariamente liberdade, se está desconectado desse espaço do poder pessoal e também do nosso coração. Não é sobre amar as pessoas, você pode, sem sombra de dúvidas, amar todo mundo, mas se não existe um espaço de amor e respeito por quem você é, independente de como se expresse, eu acho que sempre vai haver um espaço de desconexão e peso. Uhum. Peso não é liberdade, é cárcere. Forte, né? E eu acho que é isso. Muito. Nossa, assim, é muito incrível ter esse espaço para falar com você, Cíntia. Ai, Sempre a gratidão, gente tem querida. conversas muito incríveis. Deixo aqui a recomendação para as mulheres conhecerem ainda mais o seu trabalho, porque assim, é Ai, uma gratidão. pessoa que, gente, depois que você conhece a Cíntia, você quer ela na sua vida, vai por mim, assim, é uma pessoa muito incrível, faz um trabalho maravilhoso. E para mim é uma honra te ter aqui, trazer todo o seu conhecimento, mas acima de tudo é uma verdade, não é um conhecimento racional. Eu percebo que é uma experiência de vida e de um trabalho interno. Então, para mim, isso é muito mais sólido, porque vem de um espaço de verdade, então é muito fluido. Então, eu só tenho a Gratidão, agradecer você na minha vida, mas amada. também estar aqui com a Ai, te gente. agradeço tanto. Gratidão, gratidão. Eu sempre falo tanto do seu trabalho também, né? Elisa me ajudou muito nessa transição de Cíntia para Cíntia, E, gente, né? eu sempre conto A essa tirar história para as pessoas. camadas. Eu sempre conto essas histórias para as pessoas, mas eu nunca vou esquecer que quando a gente começou a fazer as práticas, né? Eu entrava no Aham. campo dessa Cíntia e só tinha ouro caindo. Eu falei, essa mulher é disso que a gente gosta. Assim, É só ouro, isso. brilho, glamour. Assim, e era uma pessoa super simples, mas é uma força. Eu acho que é do leão também, né? Mas assim, uma força do É, coração, uma força da valentia de ser. Isso é. é tão perfeito. Olha, o Anderson está falando aqui, eu me expresso através da escrita. Ui, Ai, um eu adoro corpo escrever também, lúcido. Anderson. Que Sim, é lindas. maravilhoso. Super É. recomendo. Maravilhoso. Ai, Escrita gente, intuitiva, eu maravilhoso. E eu também acho que é faço muito. isso. Ai, gratidão, Maravilhoso, gente. gente. Gratidão Gratidão. pelo papo, saudade, viu, das nossas práticas. Saudades. É Ai, isso, gente. Tenha uma maravilhosa. ótima semana. E eu deixo aqui o Para convite vocês para também. vocês, né, de conhecerem a Cintia ainda mais. E também lembrar vocês que nessa sexta-feira a gente vai ter uma aula semanal de Prazer, Amor e Consciência, que é uma Delícia. aula que a gente libera aqui, que não fica salva. Essa aqui vai ficar salva, mas é um aulão que eu dou sobre temas que eu dou nos cursos. E para vocês conhecerem mais esse mundo do Tantra, da sexualidade uterina, do trauma, para a gente transformar a nossa vida íntima, sim, mas também acho que todas as áreas da nossa vida. Viver mais conectado conosco é viver com muito mais prazer, tá bom? Muito Então é mais. isso, gente. Um Um grande beijo. beijo Gente, boa semana. e boa Tchau, tchau. semana. Tchau, Gratidão, tchau. Elisa, mais uma vez por tudo. Gratidão.